E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 15/6 de 2026. Hoje é uma segunda-feira. Vamos ler Êxodo capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: Você verá o que eu vou fazer com Faraó. Pelo poder da minha mão, ele os deixará partir. Pelo poder da minha mão, ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: Eu sou o Eterno. Aparecia a Abraão, Isaque e Jacó como Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome, Eterno, e eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Eterno, vou livrar vocês desse trabalho desumano. Vou resgatá-los da escravidão e para redimir vocês, vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito, porque vocês são meu povo e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados do Egito. E vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Então o Eterno disse a Moisés: Vá e fale com o rei do Egito, para que liberte os israelitas. Moisés respondeu ao Eterno: Os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e a Arão os fatos em relação aos israelitas e a Faraó, e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. Era essa situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés dizendo: Eu sou o Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Mas Moisés respondeu: Olha para mim, eu gaguejo quando falo. Por que faraó me daria atenção? Temos do versículo 1 ao versículo 13 e depois nós pulamos para o versículo 28 ao 30. Porque do 14 ao 27 é apenas a genealogia. Vocês podem ler o capítulo 6 em casa. É um estudo bem profundo da palavra de Deus. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém, pela sua presença, pedindo a Ele que nos guie, que nos dê direção. Nós precisamos dele para tudo, amém, que nos dê saúde, amém, que Ele venha nos visitar. Como ele disse, né, que ele apareceu para Abraão, para Isaque e para Jacó, que Deus venha aparecer nas nossas vidas também, amém? Com saúde, amém, com providência, com respostas. Deus, ele é um Deus que age, um Deus que atua, amém? Deus atua no mundo, Deus atua na sua vida, amém? Vamos frisar aqui que Deus, ele falou que apareceu para Abraão. Vamos frisar aqui nesse capítulo 6 que Deus, ele promete livrar os israelitas da escravidão daquela situação. Coloca aí que as promessas de Deus se cumprem.
de Deus, elas têm que se cumprir, porque não é promessa do homem, é promessa de Deus, e as promessas de Deus, ela tem validação no céu e ela tem validação na terra. Então, quando Deus ele fala, acontece. Ele falou assim, ele falou para Moisés, olha Moisés, eu apareci para Abraão, para Isaac e para Jacó. Vocês que têm acompanhado aqui os vídeos anteriores, vocês viram a maneira como que Deus apareceu na vida deles, não foi? Eu acho bonito a maneira como Deus apareceu na vida de Abraão. Porque Abraão não tinha Isaac. Ele falou para Deus, meu Deus, o Senhor sabe que o mordomo da minha casa é Eliezer, ele vai ser o meu herdeiro. Aí Deus falou com ele, né? Não, não vai ser. Vai ser um que vai vir das tuas entranhas. Ou seja, Deus ia operar o impossível na vida de Abraão. Por quê? Porque essa é a área que Deus trabalha, o impossível. Para nós, né? Tem pessoas que é impossível engravidar, tem pessoas que é impossível ter um carro, tem pessoas que é impossível ter uma casa, tem pessoas que é impossível. Tem pessoas que é impossível ter uma família, tem pessoas que são coisas assim que para uns é possível, mas para outros são impossíveis. E Deus ele entende isso. Deus ele entende a sua situação, Deus ele entende a sua condição. E quando você aceita Jesus, quando você acredita em Deus, Deus ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus ele quer operar na sua vida. O desejo de Deus é que você fique bem com Ele, o desejo de Deus é que você fique feliz na presença dele. O desejo de Deus não é que você fique derrotado. O desejo de Deus é que Ele opere em todas as áreas da sua vida e que Ele mostre a glória dele. E Ele apareceu para Abraão e tudo na vida de Abraão mudou. Vou destacar aqui porque Deus ele falou aqui no versículo 3 que Ele apareceu, né? Vou colocar aqui na vida de Abraão, como foi que Deus apareceu. E quando Deus lhe aparece, acontece alguma coisa. Na vida de Abraão, né? E Deus mandou ele sair da terra dele, do meio da parentela. E Deus disse que ia dar uma terra a ele. A terra, né? Que manda leite e mel. Deus, ele prometeu um filho, né? Que é Isaac. Que Sara era estéril. Sara não podia gerar. Mas ele prometeu Isaac e cumpriu, né? Isaac nasceu. E também Abraão enriqueceu muito com Deus, amém? Ele ganhou muitas guerras. E aonde Abraão ia, Deus abençoava. Onde Abraão estava, Deus ele fazia Abraão prosperar e vai ser assim na sua vida, amém? E aqui falando no versículo 1 que a mão de Deus ia operar, a mão de Deus vai operar nessa situação, amém? E Deus falou assim, olha, não vai ser com a mão de vocês que vocês vão sair do Egito não, viu? Não vai ser do jeito de vocês não, vai ser do meu jeito. Não vai ser, não fique esperando uma coisa humana, espere uma coisa espiritual. Não fique esperando um agir humano, não fique esperando expectativas humanas. Não fique esperando uma condição humana, porque não vai ter. E é assim na minha na sua vida, a gente não pode esperar que Deus haja como um homem age, que Deus faça como um homem faça, porque Deus não é assim, amém? Deus ele age de uma forma poderosa. Ele falou aqui, uma mão poderosa deixará você ir, uma mão poderosa lançará de sua terra, ou seja, é a mão de Deus que vai fazer. Está lá escrito em Salmos 118, que a destra do Senhor faz proezas. É bom você ler o capítulo, Salmo de número 118. E fala da mão de Deus, né? A mão de Deus. E a mão de Deus, ela age com poder. Deus ele falou aqui no capítulo 1 que era a mão dele que vai fazer isso. O que significa a mão de Deus agindo com poder? Significa que a mão de Deus vai operar nas nossas vidas, amém? A mão de Deus ele faz com que a gente consiga aquilo que a gente não consegue com a nossa própria força. E é exatamente nessa área que você não consegue que Deus vai agir. Que Deus ele não quer o seu povo envergonhado. Deus ele não quer que o povo dele dependa dos outros. Deus não quer que você dependa dos outros. E a mão de Deus age porque tem pessoas que pensam, né, e falam, mas ela tem Deus e Deus parece que não faz nada na vida dela. Aí Deus ele se manifesta para mostrar que ele é Deus sim na sua vida, que você não vai passar vergonha. Deus ele se manifesta para mostrar para as pessoas que ele é Deus na sua vida e que ele opera. Deus ele se manifesta para o nome dele não ser envergonhado, para que todos vejam que ele é Deus na sua vida.
Então Deus ele vai resolver essa situação que você tem passado, seja em qualquer área, na área financeira, na área espiritual, na saúde, no ministério, em todas as áreas. Onde você precisar, Deus vai colocar a mão dele, amém? Que o povo de Israel, eles estavam passando vergonha porque eles estavam dependendo de Faraó para comer, de Faraó para vestir, de Faraó para beber, de Faraó para tudo. E Deus, ele não quer o povo dele assim, dependendo de ninguém. Deus quer o povo dele dependendo dele. Claro que tem situações específicas que Deus usa o homem, que Deus usa as pessoas, né? E tem pessoas que às vezes até falam, só come porque eu dou, só veste porque eu dou, depende de mim. E não, você não depende do homem, você depende de Deus, você não depende do seu marido, você depende de Deus. Você não depende dessa situação, você depende de Deus. E Deus não quer que você olhe para o homem como Deus. Deus não quer que você coloque homens no lugar de Deus. Deus quer que você dependa de Deus e você depende dele. E Deus ele se manifesta para mostrar que ele é Deus na sua vida, que ele não vai deixar você passar vergonha e que ele vai mostrar que ele é o Deus, que ele é soberano, que ninguém vai ficar no lugar dele. A mão de Deus vai se manifestar, a mão de Deus vai agir, porque a glória de Deus ele não divide com ninguém. Deus ele fez promessas para Abraão, né? Ele falou: Abraão, você vai fazer de ti uma grande nação. Então aquele povo eles estavam debaixo de promessas. E assim na sua vida você está debaixo de uma palavra de Deus, que é a palavra de Deus, né? Muitas pessoas elas se apegam demais na promessa e esquecem de Deus, mas é para você se apegar em Deus, para você continuar ali na Bíblia, para você continuar escutando louvores, para você continuar apegada em Jesus. Porque se você não se apegar em Deus, a promessa não vai se cumprir. Se você desviar, a promessa não vai se cumprir. Quem tem promessa de Deus também morre. Então você tem que estar na presença de Deus. Como exemplo de Sansão, né? Sansão, ele brincou com Deus, né? Ele não quis uma comunhão com Deus, ele não quis a presença de Deus. Ele só queria cumprir o ministério dele e ainda cumpriu errado o ministério dele. Só que Deus ele não quer isso pra você. Deus ele quer que você ame a presença dele, que você busque a ele. E ele falou aqui no versículo 3 que apareceu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E Deus ele vai aparecer nas nossas vidas, amém? Deus ele vai aparecer na sua casa. Quando Deus ele não aparece para brincar, né? Deus aparece para agir. Deus aparece com ação, amém? Nosso Deus ele age diferente do homem. E ele falou aqui que apareceu para Abraão. E ele disse que ele ainda não foi conhecido perfeitamente, né? E eu falei, meu Deus, mas não tem como uma pessoa conhecer Deus perfeitamente. Nós não temos dimensão de quem é Deus, né? Quando aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34, e no versículo 5 diz assim: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs junto dele e proclamou o seu nome. Passando, pois, o Senhor perante ele clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. E Deus ele apareceu aqui nessa passagem para Moisés. Vou deixar aqui a descrição. Êxodo 34. Deus ele falou aqui com Moisés, ele apareceu, né? E vocês sabem que na ordem cronológica da Bíblia, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. Então, Deus revelou para ele toda a história, né? Essa história está sendo aqui contada por ele mesmo, né? Então vocês imaginam, Moisés contando a sua própria história, falou: olha, o faraó daquela época, ele deu um edito para jogar todas as crianças no rio. E a minha mãe, ela estava grávida e me teve. Aí Deus mostrando a história para ele em tempo real, né? Mostrando como ele nasceu, como ele viveu. Deus contando os fatos, né? Eu fico imaginando ele como foi a reação dele diante disso. Falou: meu Deus, o Senhor fez isso na minha vida, o Senhor me livrou, o Senhor trabalhou por mim. O Senhor cuidou de mim, né? O Senhor estava na linha da minha história. O Senhor me livrou. E Deus, ele disse ainda para Moisés que ainda não apareceu. O Senhor não lhes foi perfeitamente conhecido. Deus dizendo, né? Ainda vocês não me conheceram totalmente. Vocês ainda não viram nada do que eu posso fazer. Então, você e eu também, né? Nós não conhecemos a Deus totalmente, né? A gente ainda não viu nada do que Ele pode fazer. Ok, não conhecemos a Deus totalmente. Não conhecemos
Então, nós não conhecemos Deus totalmente, não temos dimensão realmente de quem é Deus, ele é muito poderoso. E por ele ser Deus, nós temos que buscar ele para que ele se revele para nós, né? Como está escrito em Jeremias capítulo 33 e o versículo 3. Clama a mim e eu te responderei, te anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ou seja, Deus, ele tem coisas grandes e coisas firmes. Eu sempre falo que Deus, ele é todo misterioso, né? Deus é cheio de mistério. Porque na nossa ótica humana, a gente não entende as coisas espirituais. Por isso que nós precisamos buscar a Deus. E Deus, ele age de uma maneira que a gente fica olhando assim e fala, meu Deus, é só o Senhor para fazer isso mesmo. E aqui nesse versículo 3 é muito profundo, porque fala a respeito de conhecer a Deus. Querer conhecer a Deus, nosso ministério vai ser um fracasso, a nossa fé vai ser um fracasso, a nossa vida vai ser um fracasso. Nós vamos andar fracassando. E o ministério de Moisés, né? Ele foi o líder daquele povo. E ele estava conduzindo o povo totalmente na direção de Deus. Ele era falho, que ele falou aqui várias vezes que ele era gago. Não nos sentimos assim, né? Falando, meu Deus, eu não tenho capacidade para isso, não. Muitas vezes nós nos sentimos incapazes, né? Mas só que não, a nossa incapacidade não limita Deus. A gente não poder fazer as coisas não limita Deus. A gente não limita Deus, porque Deus, ele é ilimitado. Deus, ele opera mesmo na nossa limitação. Então que você venha insistir com Deus. Insista. Insista com Deus. Mesmo que você queira desistir, mesmo assim insista. E confie em Deus, né? Moisés confiou em Deus. Ele falou, eu sou gago, né? Mas ele pediu a ajuda de Deus. Deus enviou Arão. Mas, no possível, tente fazer aquilo que Deus mandou do jeito de Deus. Mas não peça ajuda do homem. Fale, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Como está escrito aqui também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou seja, se Deus te chamou, ele vai fazer. Deus te chamou, ele é fiel para fazer. Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, diz assim, tendo por certo isto, mesmo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus não começou, ele vai terminar. Ele não começou a fazer na sua vida, na sua família, no seu emprego, na sua empresa. Ele não começou, ele vai terminar. Então, é como um processo, né? Quando nós iniciamos um preparo de algo, nós não precisamos cumprir as etapas. Deus também precisa que nós venhamos cumprir as etapas. Então, que Deus te abençoe, que ele venha sempre te guiar, amém? Ele quer te guiar. E ele vai te guiar. E que você venha receber as instruções de Deus e obedecer a Jesus, amém? E creia que, assim como ele prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó, ele também tem promessas na sua vida através de Jesus. Não é para você andar derrotado, sem fé, cabisbaixo. É para você se agarrar nas promessas de Deus e crer que ele vai fazer. E se você não souber orar, se você não souber o que fazer, você fala, Senhor, me dá a direção, que você venha me guiar, que você venha me mostrar, que você venha se revelar na minha vida, que ele vai se revelar para você, amém? E que você fique com esse versículo do 1 ao 3 frisado no seu coração, que Deus, ele vai agir como um poderoso, que Deus, ele apareceu para Abraão, ele vai aparecer para você, e que Deus, ele quer ser conhecido por nós. Coloque aí a mão de Deus poderosa, mão poderosa, coloque aí que ele vai aparecer, e coloque aí que Deus, ele quer ser conhecido. Deus, ele quer se revelar. Então, quando você não souber orar, você fala, Senhor, haja com sua mão poderosa. Senhor, que o Senhor venha aparecer na minha vida, nessa situação, nessa história, nesse contexto, né? Que o Senhor venha se revelar a Jesus. E você fala a área que você quer, amém? Porque na área que você precisa é a área que Deus vai se revelar. E nós precisamos dele em todas as áreas. E que você venha orar também, aqui no versículo 3, que falou que Deus, ele ainda não foi conhecido perfeitamente, porque Deus, ele é muito poderoso. E ele falou assim, ainda não foi conhecido perfeitamente, porque não tem como nós acessarmos Deus totalmente, né? Porque ele é Deus. Só quando nós formos pro céu, aí nós vamos ver realmente como ele é. Então Deus, ele quer ser conhecido, ele quer se revelar. Então que você venha orar e falar, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor se revele para mim, amém? Eu quero que o Senhor se revele na minha vida.
como está escrito aqui também nos últimos versículos, que Deus ele reforçou a ordem para Moisés e para Arão. Ele falou, não, vocês vão sair dessa situação, eu não vou deixar vocês assim não. Vou ler aqui como está escrito. Era essa situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés. Ou seja, Deus já tinha falado, Deus retornou a falar. Às vezes Deus fala com a gente não obedece, aí Deus fala de novo, amém? Porque Deus ele insiste conosco. Deus insiste com você, amém? Você vai sair das drogas, você vai sair da bebida, você vai sair do álcool, você vai sair de tudo aquilo que te aprisiona, porque Deus ele insiste com você. Deus dirigiu-se a Moisés dizendo, eu sou o Eterno, diga ao faraó uma ordem, rei do Egito, tudo quanto eu disser. E Moisés disse, olha para mim, eu sou gago. Ou seja, ele estava olhando para a condição dele, só que não é para você olhar para a sua condição, é para você olhar para Deus, como está escrito aqui no versículo 3, que ele não foi totalmente conhecido, ou seja, ele apareceu, ele se revelou para Abraão, dando um filho que ele não tinha. Imagina um Deus que tira a esterilidade e ainda dá uma nação. Ele não podia nem gerar, era tão impossível, nem gerar ele podia. E às vezes você não pode, mas Deus pode, você não faz, mas Deus faz, amém? E com essa palavra, em nome de Jesus, que você venha deixar Deus ser conhecido na sua vida, amém? Deixe Deus se revelar. Jesus se revelou na vida de muitas pessoas. E uma maneira que Deus se revelou foi através de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias e quando Jesus chegou, que Jesus é Deus, quando ele se revelou, Lázaro ressuscitou. Por quê? Porque quando Jesus chega, há milagres. Quando Jesus chega, tem vida, amém? Que você venha falar com Jesus, que você não venha mandar mensagem para o homem, mas que você venha mandar mensagem para Deus. Como é que a gente manda mensagem para Deus? Em oração. E essa foi a palavra de hoje, foi o devocional de hoje. E a mão de Deus, ela vai agir com poder, amém? Deus vai colocar a mão dele em nome de Jesus.